Bem-vindo ao Clube da Vida, meu nome é Bezerra e hoje, atendendo a um pedido de uma ouvinte aqui do canal, nós vamos falar sobre Marta e Maria, dois ícones bíblicos com as mais fantásticas interpretações sobre servir, recebendo e doando. É inegável que o assunto continua debatido e contestável em relação ao comportamento das duas irmãs que receberam a visita de Jesus Cristo. Logo após um sermão sobre a importância da fé, Jesus e 13 discípulos visitaram a casa de Maria e Marta. E Marta, na condição de uma anfitriã exemplar, apressou-se em seus trabalhos domésticos para oferecer abrigo e alimentos, fazendo com que todos fossem bem servidos. É lógico, preparar alimento para 14 pessoas é um trabalho que exige uma pressa maior do que o habitual. E mesmo tratando-se deles sem exigências, ela queria se doar com o melhor do melhor, como uma forma de demonstrar o seu amor a Cristo. Maria conteve-se a prostrar-se aos pés de Jesus e ouvindo os seus ensinamentos para aprender. A maneira que ela encontrou de servi-lo foi essa. Mas, apesar de ser muito ativa e hospitaleira, o excesso de trabalho fez com que Marta pedisse ajuda. Dirigindo-se até Jesus, perguntou se a irmã poderia se ausentar por alguns minutos, depois voltaria a servi-lo. Em resposta, Jesus disse que Marta andava muito atarefada e ansiosa. E sem diminuir a hospitalidade de Marta, reconheceu o direito de Maria continuar lhe ouvindo e aprendendo. E muito embora grande parte dos analistas entendam que Maria estava certa em parar tudo o que estava fazendo para ouvir Jesus, fica a pergunta: e se as duas tivessem se prostrado aos pés de Cristo, servindo e ouvindo, que alimentaria os 13 discípulos? As maneiras de servir, doando e recebendo, ambas são aceitas. Para os dias atuais, Marta é a mulher com múltiplas funções, cuidando da casa, cuidando dos trabalhos domésticos e profissionais, da família, com tempo para Deus. Assim é Marta, absorvendo um trabalho absurdo de muitas tarefas. Maria, menos ativa em relação a Marta, e acreditando sempre nas promessas divinas e nos milagres. Esse misto de conceitos continuará sendo debatido por filósofos, teólogos, religiosos e estudiosos de modo geral, em que seja pautado comportamentos divergentes. Servir a Deus, nós e aos outros, será sempre um modelo único. E por mais que tentem se aproximar das interpretações lógicas e queiram justificar que tudo acontece no seu tempo, ou que alguma coisa poderia ser diferente do que está escrito, isso é perda de tempo. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele é inquestionável. E a humanidade ainda está em um processo evolutivo, mas está muito distante de adquirir conhecimento para entender os planos de Deus. Isso é o que nós pensamos. Não adianta querer achar, entender, falar, questionar que poderia ser desse jeito ou de outro, exatamente porque o nosso conhecimento está distante de uma sabedoria alcançável aos projetos divinos. Quanto a Marta e Maria, ambas com formas diferentes,
serviram e amaram. O que nós precisamos entender é que amar, doando e recebendo, são formas diferentes, mas aceitas. E que Jesus nos ensina a respeitar, orientando. Mesmo que ele tenha falado para Marta que ela estava ansiosa, muito cansada, muito atarefada e que talvez até tivesse que relaxar um pouco, em nenhum momento ele fez isso com menosprezo. E também não tirou de Maria o direito de ouvi-lo, de aprender. O que nós precisamos entender é que o universo está repleto de Martas e Marias, cada uma do seu jeito, amando, doando e recebendo amor, comprometidas com Deus, com a família, com o trabalho, mas cada uma em seu estilo único. E não é necessário que alguém tenha que mudar para se aproximar do que era Marta ou Maria. Não. Sabe por quê? Porque Deus amava as duas e nos ama também. O que nós podemos fazer é, dentro da nossa condição, dentro do nosso propósito, a gente encontrar tempo para Deus, servi-lo, porque nós somos servidos da hora que nascemos, a hora que nós fazemos a nossa transição. Nós somos servidos. Então jamais nós podemos esquecer de agradecê-lo, de tirar um tempo para ouvi-lo, de aprender e de pôr em prática os ensinamentos. Como falava o compositor, o cantor, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta ler a Bíblia, não adianta seguir alguma religião, um Deus, seja lá qual seja a divindade, se você não tem um propósito de lealdade para com Ele. Você não está sendo digno. O que nós precisamos? Aprender com Marta e Maria. Enquanto uma cuidava de uma tarefa, a outra aprendia. E eu acredito que essa história bíblica tenha um sentido de nos alertar exatamente para o que nós somos e podemos melhorar. Quando chega uma visita em sua casa, alguém vai conversar e outras pessoas vão para a cozinha, ficam na sala prestando atenção, mas alguma coisa tem que ser feita para na hora do almoço ou do jantar a recepção ser completa. Marta e Maria não foi diferente. Uma teve que assumir a responsabilidade de fazer, de abrigar, de alimentar, e quando cansou, pediu ajuda. O que nós podemos aprender com isso? Ajudar sem ser necessariamente alguém pedir ajuda. A gente tem que ver, a gente tem que aumentar a nossa visão, a gente tem que ter uma visão diferente e saber que se o cansaço chega, chega para todos. Quando Jesus falou para Marta que ela estava muito atarefada e ansiosa, é porque ele viu ela sobrecarregada. Ele viu Marta sobrecarregada. E ele quis dizer, não necessariamente que seja tudo feito agora, do seu jeito. Não. Ele queria alertar para ela ter que ter um tempo para ela, um tempo para Deus, e o tempo de aprender que Maria estava fazendo, ela pode dividir o aprendizado com Marta. É o que nós podemos fazer. Se alguém vai à igreja, outro está no trabalho, ou por opção não vai, mas tem o medo da decência, a dignidade de ouvir, de aprender e de reconhecer que quer queira ou quer não, mesmo que você não aceite, Deus é todo poderoso e Ele existe. Não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade, só um, Deus. Se chegou até o final e tiver gostado do nosso vídeo,
A gente agradece se der um ok, se incentivar o nosso trabalho, tá bom? Show! Até o próximo vídeo.